Os deuses de todas as mitologias se reuniram e decidiram que estava na hora da humanidade ser extinta. No entanto, a Valkyria Brunhild advogou a favor dos seres humanos, propondo um torneio chamado Ragnarok, onde os deuses e os humanos devem se enfrentar em duelos mortais, para ver qual deles continuará existindo. Fala galera! Hoje no Resumindo Animes, iremos acompanhar a última parte da segunda temporada de Record of Ragnarok. E pessoal, nós estamos quase chegando a 350 mil inscritos, então bora dar aquela força pro canal e se inscrever. E também caprichar no like para bater a meta de 7.954 likes. E agora, bora lá. Começamos com um resumo da parte anterior, quando Jack o Estripador e Hércules se enfrentaram em uma arena que replicava a cidade de Londres do século XIX. E após uma batalha duradoura, Jack consegue finalizar Hércules, deixando assim o placar empatado em 2 vitórias para a humanidade e 2 para os deuses. Continuando com a história, Buda e Loki estão prestes a se enfrentar, pois Buda está do lado da humanidade, então Kotiro Sasaki e Sodia chegam lá para ajudá-lo. Mas os 7 justiceiros também se juntam a Loki, equilibrando assim a disputa. Com isso, Ebisu se irrita de vez e dispara vários tiros na direção de Buda, mas o deus desvia com facilidade e ainda faz questão de debochar de Ebisu. E o Buda já tinha cuspido o palito do seu pirulito na mão do cara, deixando um belo dodói, então dá pra imaginar o quanto esse cara tá bravo. E aí Loki evoca 2 lâminas e começa a atacar Soji e o comandante Isami Kondo, só que o garotinho reage rapidamente e consegue fazer Loki andar para trás. Então os dois vão pro tudo ou nada, mas Zeus chega bem na hora e aparta a briga, explicando que os deuses não podem ficar lutando entre si, pois a humanidade está a um ponto de passar eles no placar do torneio. Só que Ebisu diz que não receberá ordens e aponta sua arma para Odin e Zeus. Com isso, o deus nórdico e pai de Thor espalha sua aura pelo local, para intimidar Ebisu e os outros. Portanto, Loki e os 7 deuses justiceiros saem do jardim, deixando Buda e os humanos em paz. E aí, Kojiro, Soji e Kondo vão para uma salinha especial para assistir a próxima partida, sendo que Soji já está confirmado como um dos próximos humanos que lutarão no torneio, e eu acho que ele deve enfrentar Loki. Após isso, Odin fica sozinho no local, então ele libera sua aura maligna e começa a destruir todas as plantas e árvores do jardim, mostrando que será bem difícil derrotar ele no torneio. Enquanto isso, Brunhild e Gol chegam a um misterioso dojo que está repleto de pilhas de louça suja, e em seguida elas entram em um quarto e encontram um lutador de sumô que deve pesar no mínimo uns 200 quilos. E aí Brunhild expulsa os acompanhantes do quarto e acorda o lutador, explicando que chegou a hora dele lutar no torneio. Então vemos que o nome desse cara é Raiden Tamemon, e que ele é o melhor lutador de sumô da história. E assim como os outros humanos do anime, Raiden também existiu na vida real, mas obviamente ele não tem essa mesma aparência do anime. E em uma cena bem engraçada, Brunhild diz que a Valkyria Trude fará uma fusão com Raiden, e Trude chega lá e o lutador fica extremamente feliz ao vê-la, contando que ele é pirado em mulheres grandes e fortes como ela. Com isso, Trude fica gamadinha pelo humano, mostrando que a parceria deles dará certo. Enquanto isso, vemos que a arena assumiu a forma de um ringue de sumô, e que vários lutadores da modalidade estão na plateia para assistir o confronto. Então o narrador introduz Raiden, explicando que ele é o ser humano com a maior força física que já existiu, enquanto que do outro lado da arena, Shiva faz a sua entrada montado em cima de um elefante. Mas não cometa o erro de confundi-lo com 4 braços do Ben 10, já que esse elefante que está aparecendo na tela é Ganesha, o filho de Shiva, que está na plateia para apoiar o seu paizão. E aí Raiden pega um punhado de sal e joga na arena, pois na cultura japonesa, o sal tem o poder de purificar coisas e afastar efeitos maléficos. Portanto, Raiden se agacha para pegar impulso e corre na direção de Shiva, acertando uma voadora no rosto do deus hindu. Com isso, Shiva perde momentaneamente o equilíbrio e sai um pouco de sangue do nariz dele. Então, o lutador de sumô volta a atacar e acerta um poderoso soco em Shiva, o deixando de joelhos. Só que o deus usa os seus 4 braços para devolver os ataques, machucando assim o peitoral de Raiden. E aí passamos para o ano de 1767, mais especificamente na província de Shimano, onde um casal estava preocupado com o filho deles, que tinha 3 anos e ainda não sabia andar, sendo que o normal é uma criança começar a andar com 1 ano e meio de idade. Mas em um dia aparentemente normal, a mãe e o pai de Tarokichi chegaram em casa e encontraram o garoto se esforçando para ficar de pé. Mas rapidamente Tarokichi começou a sentir fortes dores nos ossos, pois os músculos dele eram tão fortes que acabavam esmagando e quebrando seus próprios ossos. Mas com o passar dos anos, Tarokichi se esforçou bastante para controlar isso, ganhando mais domínio sobre esses músculos e criando a técnica dos 100 selos. De volta ao presente, vemos que o garotinho Tarokichi era Raiden, e o guerreiro logo trata de liberar os selos que continham um verdadeiro poder dos seus músculos. Só que assim como no passado, os músculos crescem tanto que começam a suprimir o próprio Raiden. No entanto, a Valkyria Trude intervém e o ajuda a controlar esse poder. Então Brunhild explica para Gol que o humano sempre precisou conter a sua verdadeira força usando aquele selo, mas agora com a ajuda da Valkyria, Raiden será capaz de lutar pela primeira vez com a capacidade máxima. Com isso, a luta recomeça e Raiden acerta um lariato em Shiva, quase mandando a cabeça do deus hindu
pro espaço. E só uma pequena curiosidade, Killer Bee e Raikage usaram esse mesmo golpe no Kisame de Naruto. Enquanto isso, Ares e os outros deuses estão começando a ficarem preocupados, mas de volta à arena, Shiva diz que está se segurando, então ele parte com tudo pro ataque e acerta vários socos em Raiden, sendo que o impacto de cada soco é comparável a um tiro de canhão. No entanto, Raiden reage e segura um dos braços de Shiva, o torcendo até sangrar. Com isso, Zeus e os outros deuses ficam de boca aberta, só que os membros indianos da plateia começam a torcer bastante e levantam a moral de Shiva. E aí voltamos para o passado na Índia antiga, onde existiam milhares de deuses diferentes, que lutavam entre si para ver quem era o mais forte deles. Enquanto isso, no Monte Kailash, vemos que existiam dois deuses que eram bem desconhecidos e considerados fracos pelos demais. Os seus nomes eram Shiva, o deus da destruição, e Rudra, o deus da tempestade. Em um dia aparentemente tranquilo, dois aldeões foram até os dois deuses para pedir ajuda, pois membros do clã Asura estavam atacando o vilarejo. Então Shiva e Rudra caminham até a vila e derrotaram os invasores com bastante facilidade. Após isso, os amigos se sentaram para descansar, e Rudra revelou que tinha um sonho, o de escalar o monte mais alto da Índia, para assim derrotar os deuses mais fortes e roubar a posição deles no panteão indiano. Com isso, Rudra convida Shiva para se juntar a ele nessa missão, mas o Shiva daquela época só queria saber de viver a sua vida em paz, dançando no seu tempo livre. No entanto, Shiva pensa mais um pouco e acaba aceitando, pois ele queria ajudar o seu amigo Rudra. Portanto, Shiva e Rudra saíram em uma longa jornada, derrotando todos os outros deuses que estavam no caminho deles, sendo que Rudra roubava uma espécie de aura de todos os deuses que ele derrotava, ficando assim mais poderoso. Então Rudra e Shiva finalmente chegaram no topo do monte e encontraram os dois deuses mais fortes da Índia, Brahma, o Criador, e Vishnu, o Preservador. E após uma breve batalha, os dois amigos conseguiram vencer e assumiram o topo do panteão indiano. Com isso, vemos que eles derrotaram ao todo 1116 deuses, porém Rudra ainda queria realizar o seu sonho de ser o mais forte, sem dividir o topo com ninguém. E por conta disso, ele decidiu desafiar o seu amigo Shiva. E obviamente, o deus da destruição ficou triste ao ouvir isso, mas aceitou lutar contra Rudra, sendo essa a batalha mais grandiosa que a Índia já presenciou. Então vemos que Shiva estava levando a melhor, e que ele estava até pegando leve para não eliminar o seu amigo. Mas Rudra percebeu isso e resolveu desistir, passando aquela aura para Shiva e admitindo que ele era o deus mais forte da Índia. Então Rudra se despediu de Shiva e os dois deixaram de serem melhores amigos. De volta à arena, vemos que Rudra e os outros deuses que Shiva derrotou estão assistindo a luta, torcendo por ele. Com isso, o deus hindu começa a dançar no ritmo do universo, ganhando assim um enorme aumento de velocidade, possibilitando que ele desvie dos golpes com grande facilidade. E aí Shiva usa sua dança para atacar de diversas direções, deixando Raiden sem reação, sendo que o lutador de sumô até aumenta os seus músculos para absorver melhor os golpes. Mas Shiva começa a usar a sua técnica secreta, onde ele dança tanto que o seu corpo entra em supercombustão, o permitindo desferir golpes flamejantes. Com isso, o lutador de sumô fica com uma enorme queimadura em seu corpo, e os humanos da plateia ficam desesperados, exceto pelos lutadores de sumô, que conhecem a verdadeira força de Raiden. E aí voltamos para o passado, e vemos que Raiden sempre foi apaixonado por sumô. E um dia, Toradji, o lutador mais forte da vila, o convidou para treinar, dizendo que iria pegar leve com um garotinho de apenas 5 anos. Mas Raiden deu uma investida tão forte que jogou Toradji para fora do ringue. Porém, os jovens que estavam assistindo a luta ficaram assustados com aquela demonstração de força, e por isso começaram a chamar Raiden de demônio, magoando profundamente o garoto. Então Raiden voltou para casa e perguntou para sua mãe o motivo dos deuses terem o amaldiçoado com esse corpo descomunal. Mas a mãe do garoto explicou que ela visitou o templo dos deuses várias vezes e que eles ouviram as preces dela, fazendo Raiden andar pela primeira vez. Com isso, o garoto mudou de ideia e percebeu que a sua força descomunal é uma bênção, e que com essa força ele pode ajudar os mais fracos. E aí Raiden passou a usar sua força para ajudar os moradores da vila nas tarefas mais difíceis, conquistando assim o amor deles. Só que mais pra frente algo terrível aconteceu. O vulcão do Monte Assam acordou, e as cinzas da erupção destruíram as plantações da vila, fazendo os moradores passarem fome. Então o Raiden, de 17 anos de idade, decidiu deixar a vila para se tornar um lutador de sumô da cidade grande. Dessa forma ele poderia ganhar bastante dinheiro para comprar comida para os moradores da vila. Então o jovem passou a treinar no estábulo de Urukase, mas esse nome não tem nada a ver com os cavalos, pois os dojos eram chamados de estábulos. E logo, o mestre desse estábulo percebeu a força que Raiden tinha e o desafiou para um duelo. No entanto, o jovem levou uma surra do mestre, e com isso ele percebeu que sua força bruta não vence duelos. Então Raiden treinou todas as técnicas de sumô durante 2 anos e se inscreveu em um grande torneio da modalidade. E aí o jovem começou a passar o carro em todos os outros lutadores, vencendo assim o torneio e levando o prêmio para os moradores da vila. Mas posteriormente, Raiden entregou uma luta de propósito, ao ver que o seu oponente estava tremendo de medo. Sabendo do acontecido, o mestre do jovem o questionou sobre a desistência, e o jovem explicou aos prantos que não quer usar a força dele para oprimir os fracos. Então Raiden decidiu selar a sua verdadeira
estender a força em 4 técnicas proibidas, para os outros lutadores não sentirem mais medo dele. E após 254 vitórias, Raiden se aposentou como o maior lutador de sumô de todos os tempos. De volta ao presente, vemos que o mestre dele está torcendo na plateia, e aí Raiden entra em uma postura de sumô pela primeira vez desde que a luta começou. Com isso, ele usa a técnica proibida Yatagarasu, que é um empurrão tão poderoso que acaba arrancando 2 braços de Shiva. Então Zeus explica que Shiva poderia ter morrido se ele não tivesse bloqueado o empurrão usando seus braços. Só que esse golpe também afetou Raiden, que se esforçou bastante para executá-lo. No entanto, Raiden está bem feliz por finalmente ter uma luta de verdade, e Trude o abraça e aumenta ainda mais a força dos músculos do lutador de sumô. Então Shiva se levanta e olha para os olhos de Rudra que está na plateia, e isso o enche de motivação. E o deus hindu começa a massagear o seu próprio coração, para assim aumentar a sua frequência cardíaca. Com isso, o corpo de Shiva é tomado por um fogo azul, e Brunhild comenta que os dois lutadores são iguais, pois ambos estão lutando por aqueles que eles amam. E aí a luta recomeça, e o deus hindu incendeia os músculos de Raiden com o seu fogo. Mas da plateia, Hermes explica que Shiva está usando a força vital dele para alimentar esse fogo. Ou seja, se a luta se estender muito, Shiva pode acabar morrendo. Só que isso também vale para Raiden, que está sobrecarregando seu corpo ao máximo para continuar lutando. E em uma rápida cena, vemos que a mãe do lutador está chorando na plateia, pois ela está preocupada com o rumo que a batalha está levando. Então o mestre de Raiden observa que seu aprendiz continua de pé mesmo após ter levado tantos golpes, explicando que Raiden está carregando consigo a honra de todos os lutadores de sumô. De volta à batalha, Raiden acerta uma poderosa cabeçada em Shiva, que só está com um dos 4 braços que tinha, e a batalha está tão emocionante que até mesmo Zeus está vibrando na plateia. E decidido a dar um fim nisso, Raiden concentra toda a sua força na palma da sua mão, usando aquele mesmo empurrão de antes, mas Shiva queima o braço do lutador com um chute flamejante. Só que inesperadamente, o lutador de sumô sorri e agradece pela ótima batalha, então ele pede para Trude desfazer a fusão, pois Raiden não quer que a Valkyria morra junto. Porém Trude confessa o seu amor por ele, explicando que quer ficar ao lado de Raiden até o fim. Com isso, Shiva elogia o humano, o finalizando e o agradecendo pelo confronto desafiador. E aí o corpo de Raiden permanece de pé até o fim, se quebrando em pequenas partículas e sumindo no ar. Trude também tem o mesmo destino, e o narrador anuncia Shiva como o vencedor da 5ª rodada, ficando 3-2 para os deuses. Enquanto isso, o mestre de Raiden e os outros lutadores de sumô começam a dar aquelas batidas de pé no chão para homenageá-lo. Em outro local, Shiva reencontra Rudra e os outros deuses hindus, então ele faz questão de dizer o quanto os seres humanos são incríveis, explicando que Raiden quase o matou. Passando para Gol, a garotinha se lembra do momento em que disse que ela queria ser alta e forte como Trude, mas a mulher respondeu que isso não era algo tão bom assim, pois os homens tinham medo dela. Mas como vimos, Raiden não teve medo dela e a tratou super bem. De volta ao presente, Gol pergunta o motivo de Brunhild estar sacrificando as Valkyrias só para proteger os seres humanos. Então Brunhild brilhantemente responde que não é necessário um motivo para protegermos aqueles que amamos. Enquanto isso, Zeus vai até Buda para conversar com ele, e de quebra tenta pegar um chocolatinho, mas surpreendentemente Buda se recusa a dividir. E aí Zeus explica que quer que Buda lute a próxima rodada. Então Buda abraça o deus grego e responde que sim. De volta à arena, Gol está procurando curativos na enfermaria, e aí ela escuta sem querer uma conversa dos 7 justiceiros, onde eles diziam que um tal de Zerofoco iria acabar com Buda, mas de repente os justiceiros percebem a presença da garota e começam a ameaçá-la para ficar de bico calado. Só que Jack chega bem na hora e protege Gol, intimidando os 7 justiceiros. Enquanto isso, a 5ª rodada inicia, e Buda é apresentado como representante dos deuses. No entanto, ele rouba o megafone do narrador, traindo os deuses e anunciando que irá lutar pela humanidade. Por fim, vemos a cara de raiva de alguns dos deuses ao perceberem que Buda os traiu. Fala galera! A 2ª temporada de Record of Ragnarok acabou, mas nós produzimos vários shorts desse anime, que serão lançados em breve. Então fiquem de olho e me digam nos comentários qual luta você mais gostou, Hércules vs Jack o Estripador ou Shiva vs Raiden. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.